Capítulo 21. O povo é crente mesmo, o povo ouviu nem mensagem, aleluia. A igreja de manhã estava tão linda, não foi? Quem não veio de manhã? Quem não veio aqui de manhã? Nossa, Evangelho de João. Você achou? Você encontrou? 21. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido. Lançou-se então ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, te vestias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outros te vestirá, e te levará para onde não queres ir. Com isso ele referiu-se ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Amado Deus e Pai, queremos nos dobrar, Senhor, ante a verdade maravilhosa da Tua Palavra. Queremos nos submeter a ela, ó Pai, submeter nosso coração, porque não faria sentido, Pai, estarmos aqui, sermos cristãos,
e não nos submetermos à tua palavra. Não tem o menor sentido isso. Por isso nós queremos dedicar nossas vidas e esse tempo, ó Pai, para estarmos sob os teus cuidados, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje é dia da nossa maior celebração, pois a Páscoa fala da nossa libertação. Aquilo que aconteceu lá no Egito, quando o povo sai, quando o povo sai do domínio do Egito, do domínio da escravidão, e vai agora viver sob o domínio de Deus. A Páscoa cristã também fala dessa libertação, daquele cordeiro imolado, sem mancha, sem mácula, puro, sem pecados, que é Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que sacrifica-se pelos seus discípulos. E é por causa desse sacrifício que hoje nós estamos aqui, amém? É por causa dessa graça, desse amor e perdão, é por causa disso que nós estamos aqui. Nesse trecho nós podemos ver o tratamento de Jesus. E Páscoa tem tudo a ver com perdão. E havia um homem aqui que precisava urgentemente do perdão de Deus. Um homem que, tal qual eu e você, era muito falho. Era muito falho. Seu nome é curioso, porque o nome dele compreende duas coisas que parecem não combinarem: caniço, cana, vara, bambu e pedra. A vara, o caniço, o bambu lembra algo frágil, lembra algo que se dobra, lembra algo que quando o vento bate, verga. E eu agora me recordei de 20 e tantos anos, quando estava de 3 horas da manhã tirando guarda no quartel, e ao lado do campo tinha um bambuzal. E de 3 horas da manhã, não sei se você já passou por essa experiência, mas você escuta absolutamente tudo. E quando o vento batia, Bruna e Sandro, quando aquele vento batia naquele bambu, me fazia assim, ó. E eu ficava ali de guarda, muito firme. Ai, meu Deus. O que é isso? Porque você escuta tudo. E ele se dobrava ali, Osmar. O vento batendo, aquele barulho, até que, muito medo depois, eu assimilei, Ricardo, que era o bambu, o vento do bambu. Ele se dobra. E na composição do nome de Simão também tem Pedro, tem pedra. Estranho, né? Caniço e pedra. Aquilo que se dobra e aquilo que é forte, que é constante. E este é o nosso retrato. Este é o retrato da humanidade. Esse é o seu retrato. Nós somos exatamente como Pedro. Frágeis, dobráveis. Um vento mais forte, né? Nos leva quase ao chão. Mas por outro lado, há situações na nossa vida em que nós somos verdadeiros rocheiros. Assim é todo homem. Assim sou eu e você. Esse é o primeiro aspecto a ser considerado dessa mensagem. O outro aspecto é que Jesus, pela terceira vez, vai aparecer aos seus discípulos. Na primeira vez, ele, logo pela manhã do domingo, sai da sepultura. Simão, Pedro, corre para verificar aquilo. João está com Simão, e João é mais novo e parece que chega primeiro do que Simão, e constata que a tumba está vazia. Um tempo depois, no mesmo dia, Jesus aparece no meio deles. E todos ficam surpresos e ele diz: eu estou vivo. Mas não consta nas Escrituras que ele vai se dirigir a Pedro. E você sabe muito bem o que aconteceu. 3 dias antes. 3 dias antes deste evento da ressurreição, Pedro havia negado o seu Senhor, Edson. Pedro havia dito pouco tempo, que
de maneira alguma deixaria Jesus, que todos podiam deixar Jesus, mas ele estava pronto para ir até a morte. Ele era a pedra, que se necessário fosse, iria até a morte com Jesus. Todavia, quando a coisa apertou, a pedra se dobrou e virou apenas um caniço, que disse: eu não conheço este. Não, você está me confundindo com outro. Eu não sei nem quem é o Jesus ou Genésio, eu não tenho a menor ideia de quem é esse homem. E por 3 vezes ele nega o seu Senhor. No segundo encontro que Jesus vai ter 8 dias depois, parece que marcando o domingo como o dia dele, e é por isso que nós nos reunimos no domingo, separamos o domingo. O domingo é o nosso Shabá, o domingo é o nosso sábado, separamos esse tempo para estarmos juntos, separamos esse tempo para cultuar, separamos esse tempo para celebrar aquele que vive, aquele que reina. E aí, nesse segundo encontro, ele vai ter com outro homem, porque Tomé não estava presente no primeiro encontro, na primeira aparição. E aí, assim que Jesus chega, diz: cadê Tomé? Eu estou aqui, Tomé. Eu imagino a cara de Tomé: oxe, como assim, mestre? Vem cá, sou eu. Toque nas minhas mãos, veja os surdos. Veja os surdos. Toque aqui do meu lado, a lança entrou aqui. Você se lembra? E quando Tomé vê isso, Tomé diz: meu Deus, meu Senhor, meu Rei, adora esse próximo. Mas o interessante é que naquele momento, naquele dia, nada é dirigido a Pedro. Jesus se dirige a Pedro, vai se dirigir a Tomé, no primeiro encontro também se dirige a Pedro. E eu fico a imaginar o coração de Pedro carregado, porque ele havia traído Jesus. Ele havia abandonado o seu mestre na hora mais importante. E algo para ressaltar é que, vocês lembram da reação de Pedro? Quando Jesus chega Judas, beija Jesus, os guardas logo o identificam. O que é que Pedro faz? Corajoso, né? Pega a espada para defender Jesus, uma pedra. E é interessante, porque ele resolve da maneira dele. Ele é corajoso para viver do jeito que ele quer. Ele é corajoso para defender Jesus pelos seus recursos. Ele é corajoso para fazer exatamente aquilo que Jesus discorda. Rapidamente Jesus diz: guarda isso, porque quem vive por isso, morre por isso. E há alguns de nós aqui assim, ou quem sabe todos nós, em alguns momentos, somos tão corajosos para vivermos como queremos. Somos tão corajosos para vivermos fora da vontade de Deus. Somos tão audaciosos para levarmos um estilo de vida que Jesus não aprova. Diaconizada, que coragem a nossa! E que triste essa constatação de vivermos ou de encararmos a fé cristã diferente, como aquele que é o motivo da nossa vida, o motivo da nossa alegria encara. Porque Jesus deve ser o motivo da sua vida e da minha. Jesus deve ser o motivo pelo qual nós estamos aqui. Ele é a razão pela qual nos encontramos. Ele é a razão pela qual mudamos a nossa vida. Ele é a razão pela qual nos dobramos, dirigimos, levantamos as mãos e confessamos: tu és nosso Deus, nosso Rei, nosso Senhor. Eu vivo para ti, eu olho para a cruz. É Ele. Mas alguns de nós são tão corajosos para vivermos diferente de como Ele vive, infelizmente. Até que chegamos no terceiro momento, que é este episódio. E esse momento não é em Jerusalém, não é mais na Judéia. Onde é que Jesus vai encontrá-los? Onde é esse terceiro encontro? Olha o texto. Onde é esse terceiro encontro? Galileia. Você se recorda muito bem que a primeira vez que Jesus se encontra com Pedro e esses discípulos
foi aonde? Na Galileia. 3 anos antes, Jesus estava na Galileia, chamando estes homens para se tornarem pescadores de homens. 3 anos depois, no terceiro encontro, após o terceiro dia da ressurreição, Jesus também está na Galileia. Faz aqueles homens voltarem à Galileia, faz aqueles homens voltarem ao lugar de início. E isso deveria nos falar algumas coisas. Porque voltar para a Galileia tem simbologias muito importantes para nós, como teve especialmente para um deles, Pedro. Interessante, porque Pedro passou com Jesus quantos anos? Quantos anos? 13 anos. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Jesus ressuscitou ao... Esse aqui é o terceiro encontro. E nesse terceiro encontro, Jesus vai fazer a Pedro 3 perguntas. Tem uma simbologia aí, né? Que tomara que a nossa hermenêutica esteja correta. Há algo didático aqui que Jesus quer trazer de lado a vida de Pedro. Há algo didático que Jesus também quer nos trazer. Porque voltar para a Galileia é voltar para o começo. Voltar para a Galileia é voltar ao primeiro amor. Voltar para a Galileia é ter a certeza que foi escolhido. E aqueles que foram escolhidos não podem ser arrebatados das mãos de Deus. Há pessoas aqui precisando voltar para começos. Há pessoas aqui precisando voltar para a Galileia. Volte para a Galileia. Volte ao começo. Volte ao primeiro amor. Ah, pastor, estou tão decepcionado com a igreja. Que bom que é com a igreja. Porque você é igreja também. Tá ligado, né? Entendeu assim, né? Que bom que você está decepcionado com a igreja. Isso quer dizer que você também está decepcionado com você mesmo. A notícia maravilhosa é que o Senhor da igreja não nos decepciona. Voltar para a Galileia é retornar ao ministério. Voltar para a Galileia é voltar a ser pescador de homens. E quem sabe aqui existam homens que guardaram as redes ministeriais. Guardaram as redes ministeriais e estão urgentemente necessitando voltar ao primeiro amor, voltar a Galileia. Jesus, quando vai, e é interessante como o Evangelho de João não vai chamá-lo nesse intercurso aqui de Pedro. Pedro é pedra, mas vai chamá-lo lembrando de quem ele é: um caniço e uma pedra. Simão Pedro. Simão Pedro. Esse caniço pedra, que na hora mais crucial de Jesus o nega. Interessante que havia também outro com Simão Pedro ali, 2 muito próximos que traíram Jesus. Quem foi o primeiro a trair? Judas. E a Bíblia vai dizer que Judas, ele chora. Parece que houve um certo arrependimento em Judas. Alguém vai discordar comigo? Não, pastor, o que Judas teve foi um remorso, porque isso, porque aquilo. Não, a Bíblia diz que Judas chorou amargamente, Vanderlei. Chorou amargamente. O que foi que faltou em Judas? O que levou Judas a dar cabo da sua vida? Não foi arrependimento. Parece que houve um certo grau. Não foi choro amargo, houve choro amargo. Mas o que faltou a Judas foi fé. Fé para crer que ele seria perdoado. Fé para crer que a ressurreição ocorreria. Fé para confiar no caráter imutável de Deus. Nós temos um Deus de amor. Nós temos um Deus de paz. Nós temos também um Deus de perdão. Amém? Amém. Judas parece que não considerou nada disso. Faltou fé para acreditar que o seu Senhor o perdoaria, tão somente se ele se arrependesse com toda honestidade.
E onde a fé está ausente, o que resta? Desespero. Ao ponto de ele tirar a sua vida. Eu não sei se você já pensou ou considerou tirar a sua vida. E deixa eu te dar uma notícia. Alguém fala, a pessoa diz, isso é mais comum do que se parece. Você sabia disso? Que o pensamento de tirar a vida é mais comum do que parece. Uns por causas de doença, né? Uma depressão, um estado depressivo não acompanhado, leva pessoas a pensar dessa maneira. Mas outros é simplesmente a ausência da fé. E você, meu amado irmão ou minha amada irmã, que sofre de um quadro depressivo, está aqui conosco, está nos ouvindo, deixa eu te falar alguma coisa. Como é importante a fé, como é importante o desenvolver de espiritualidade bíblica, Vitor. Como é crucial, em meio a essa doença tão terrível, nós estarmos com os olhos fitos em Jesus. Porque quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a cruz, eu tenho a possibilidade e a lembrança que existem recomeços nele. Existem recomeços, existem milagres. Ele nos restaura, Ele nos limpa, Ele nos abençoa. Mas não somente a nossa vida precisa estar nele. Faltou fé em Judas, sobrou desespero, e ele foi tirar a sua própria vida e atirou. E tirou a própria vida. Parece que sobrou fé em Pedro. Porque Pedro, quando tem um anúncio que ele ressuscitou, Pedro corre até a tumba. E é interessante porque todos sabiam o que tinha acontecido, gente. Mas Pedro não ficou isolado. Tem gente que está passando por um quadro desse e se isola. Judas não foi chorar com ninguém. Judas não procurou se aconselhar com ninguém. Judas naquele momento não se abraçou, não ficou junto com seus irmãos. Ele foi chorar amargamente em desespero. E o diabo aproveita a situação. Porque sozinho o diabo aproveita a situação. As maiores besteiras que você pensa que você está sozinho. Já notou? Já notou? Tinha uma pessoa aqui na igreja que uma fraqueza, pastor, ligue para mim na fraqueza. Quando der a vontade da fraqueza, me ligue, que eu vou até onde você está. Eu quero ver você que está, só que eu vou contigo. Então, quando você se sentir assim, ligue para alguém, fale com alguém, amém? Amém? Mas não, a pessoa fica lá sozinha, isolada. Judas ficou sozinho, isolado, se deu mal. Pedro, apesar de ter feito o que fez, estava junto com seus irmãos, Tiago. Ficou ali, suportando a vergonha e quem sabe até os falatórios. Imagina, Tiago, a situação. Reunido naquela casa, vamos imaginar a sala do teu apartamento. Aí estão lá na sala do teu apartamento, os discípulos de Jesus, Pedro chega. Aí, os comentários começam, Pia traíra. Pia traíra. Sei, não, viu? Cheio de embuste, dizendo que se Jesus morresse, ele ia com Jesus. Não estou sabendo. Mas Pedro suporta a humilhação, suporta a vergonha, Vila. Ele suporta todas as cargas que a decisão de trair Jesus trouxe sobre ele. Ele não foge. E tem gente que é assim, né? Faz a besteira e foge. Faz as escolhas bobas da vida e foge. Rompe com as coisas. Ei! Acorde para a realidade, que isso não adianta. O que adianta é você encarar de frente, é suportar a humilhação e entender que nesses processos você tem muita culpa, meu amigo e minha amiga. É muito fácil romper. É muito fácil desfazer laços. Pedro não desfaz seus laços de amizade. Pedro não desfaz seus laços espirituais. Pedro suporta a humilhação. Pedro entende o que fez e sofre. Mas não desiste. É muito fácil desistir. É muito fácil tirar a vida. Me dá um monte de trabalho que eu tenho para velório e tudo. E eu nem sei como orar. Já imaginou alguém da igreja suicidando? Senhor não, quem morreu, tirou a vida é pecado. Senhor,
Consola quem ficou, Pai. Ué, não vou mentir para você. Não vou mentir para você, meu irmão. Tirou a vida, eu não vou nem orar direito. Não vai nem como orar. É como uma pessoa uma vez chegou para mim, na igreja, ela, não está mais inclinando essa pessoa, marido, companheiro na época, gente boa demais, um cara bom, rapaz, pessoa maravilhosa. Ela converteu, batizou, aquela coisa toda. Chegou para mim e disse: pastor, feliz. O senhor foi meu casamento? Eu faço não. Faz não, pastor? Não. Não posso fazer. Mas por que, pastor? Porque você está em jogo desigual. Porque você tem uma fé e seu marido tem outra. O Estado vai reconhecer vocês, vai legalizar vocês, mas diante de Deus eu não posso fazer isso. Ela parou e aí era uma ovelha abençoada, boa. Mas pastor, eu fico triste, mas tudo bem. O senhor vai para o casamento? Vou. O senhor pelo menos ora por nós? Oro, mas eu não caso com você não. Tá certo, pastor. Presta atenção numa coisa aqui talvez, daqui mais alguns anos vão surgir, porque graças a Deus tem muitos jovens nessa igreja, amém? Então vou avisar os pais que estão aqui. São papais, mamães e jovens que estão aqui, certo? Vou avisar. Vou dar por parâmetro os meus filhos, tá certo? Que eu os amo. Mas vamos imaginar que a Nanda, que geralmente mulher casa mais rápido, né? Vamos imaginar que a Nanda se case e se apaixone por um não cristão. Me diga, eu posso casar a Ananda? Eu sou pai de Ananda, sou pastor da igreja. Eu posso casar a Ananda? Então você vai entender quando eu não casar seu filho. Posso ouvir um amém? Amém. Oh, coisa gloriosa, estou livre. Porque eu não posso ir contra a palavra de Deus, nem você. Você não pode, meu irmão. Porque ser cristão é ser como um Pedro. Eu fiz a besteira, eu vou aguentar. Botaram no meio deles. Vão me chamar de traíra, vão me chamar de covarde. Eu fui mesmo um traíra, um covarde, um sem caráter. Não vou estar aqui com eles. Olhe por mim, me ajude. Pedro ficou. E eu fico imaginando, por favor, são inferências que eu estou fazendo, hermenêuticas, porque esse diálogo não existe, nesses pensamentos são expressos de Pedro, né? Quando Jesus chega e Pedro fica assim: eita, vai ser agora, ele vai ser na frente de todo mundo, ai meu Deus. E você sabe que Jesus não tinha papa da língua, né? Jesus não tinha papa da língua não, meu amigo. Jesus não é esse negócio do politicamente correto não. Ô raça de víboras, ô sepulcro caiado. Olha mesmo. Jesus, não tinha negócio politicamente correto não. Aí estava lá o outro, um com o outro se achando melhor que o outro, dizendo: rapaz, tire a trave do seu olho, a trave do seu olho, para você tirar o argueiro do outro. Não tem esse negócio não, meu amigo. Está entendendo? No segundo encontro eu fico imaginando também Pedro, vai ser hoje. E nada, Jesus calado. Por quê? Porque para Pedro tinha que ser algo muito simbólico. E tinha que ser não no lugar da traição, Jerusalém, mas no lugar do chamado, Galileia. Galileia. Galileia remetia provavelmente a Pedro e os discípulos excepcionais lembranças, porque o ministério de Jesus e o ministério deles começa ali e é direcionado por 3 anos, muitas vezes ali naquela região da Galileia, Cafarnaum, Mar de Tiberíades, e trazia seguramente as melhores lembranças. Tal qual naquele primeiro encontro deles, nesse encontro 3 anos depois, eles não pescaram absolutamente nada. Até que Jesus surge, até que Jesus os fala, e tal qual a primeira vez Jesus os direciona, o que nos deixa um ensino maravilhoso, que sem Jesus não tem provisão nem milagre.
Mas com Jesus tem provisão, tem milagre, tem sustento, tem bênção, tem vida, tem restauração, tem amor renovado, tem habilidade restaurada de amar. Tudo isso ocorre com Jesus na vida. Tudo isso ocorre com Jesus presente. Casamento está ruim, está faltando Jesus. Então despachou. E assim é desse jeitinho, feito tapioca na hora. É igual papeira na cara. O casamento está ruim, né? Está tão ruim, é simples, queridão, queridona. O padrão bíblico está errado. Porque se a Bíblia é lei e verdade, e o que vale aqui vale para mim, é porque eu não estou seguindo aqui, doutor. É simples assim em nossa vida. Para dessa coisa, sabe? Não, porque a conjuntura, o signo, o astral. Parece essa munganga adolescente, rapaz. Siga o padrão. Siga o padrão. Siga o modelo. E você vai ver. Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo isso não, vou enganar ninguém. Não é fácil mesmo não. Perdoar é fácil? Devia ser. Que você é tão ruim quanto ela. Você é tão ruim quanto ela. Devia ser fácil demais. Dois ruins. Duas ruindades juntas. Mas mais fácil juntar, perdoar. Duas ruindades. Vem cá, ruindadezinha. Dá aquele abraço, você é minha ruindade. Você é meu ruinzão. Você é minha ruinzona. Devia ser a coisa mais fácil do mundo, Tiago. Mas não. Fica os dois lá bicudos se achando bons demais. Bom pro fogo, meu amigo. Isso é bom pro fogo. Porque sem o padrão bíblico a gente está vivendo e caminhando pro fogo. Poxa, não é não? Sem o padrão bíblico nós estamos caminhando pro fogo. Aquele lugar que começa com a letrinha I. Não é igreja não. Boa, Daniel. É inferno mesmo, meu amigo, é inferno. É inferno, é a casa do capiroto, é o lugar onde os demônios estão, é o inferno. É lá que o nosso destino, é a morada do cão. Não sei se você sabe, mas a Bíblia fala mais de inferno do que de céu. Sabia disso? Que a Bíblia fala mais de inferno do que de céu. É interessante isso. Terceiro encontro. Para aquele que traiu Jesus 3 vezes, Jesus vai fazer para ele 3 perguntas. E aí, olha a didática disso, olha a pedagogia disso, meus irmãos. Porque Simão, Pedro, tinha dito assim, ó: se todos te deixarem, estou contigo, mestre. Aí Jesus fala assim: Pedro, o galinho vai cantar 3 vezes, vai me trair. Antes que ele cante. E Pedro: eu não, garanto. Sou eu, cara. Pedro, pedra. Meu amigo, quando Jesus chega, Jesus vai exatamente nesse ponto. Olha só que coisa interessante. Olha aí, irmão. Vem pra cá. Vocês vão me dar meus óculos, Jesus. Ô, óculos minha esse antigo. Verso 15. Verso 15. E detalhe, Jesus chama, não é Pedro, é Simão. Então eu vou fazer aqui a tradução, certo? Entenda, por favor. Jesus chegando, praia, peixe assado, pão, ele pede para trazer mais uns pãezinhos. Aí ele chama assim, olha para Pedro e Pedro está lá se confere assim: será que é? Assim, aquela cara de amarelo, né? Não é, que é assim, você conhece para a safadeza, não é nos olhos. Olha para a sua testa, não é ficar assim, com assim. É assim, você detesta. Você detesta. Provavelmente Pedro estava assim, né? Desconfiado, como o menino que faz arte. Aí Jesus chega e fala assim, ó: em secreto. Pedro traz Jesus, todo mundo vê. Não é interessante Jesus trazer ele em secreto? Eita Jesus, que eu preciso aprender mais. Aí ele vai exatamente naquele primeiro ponto, que Pedro se orgulhava tanto quando ele veio.
Jesus diz assim: caniço, ou caniço, bambu, vara, frágil, dobrável, tu me amas mais do que estes outros? Aquilo na cabeça de Pedro é: eu te amo. Sem com aquela convicção. Exatamente naquele ponto. Ele se achava melhor do que os outros. E sabia que nessa igreja não, na França. Mas tem gente aqui que se acha melhor do que quem está do lado. Que escuta uma mensagem assim: essa mensagem é para fulano. É interessante, né? Quando a gente fala isso, é porque a gente acha melhor do que o outro. Sabia disso? Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que o tratamento de Jesus errou. Não foi errado, é para mim não, pai, é para ele, ou para ela. Não, é contigo o mesmo negócio. E foi exatamente isso que Jesus fez. Pedro, quer dizer, caniço, que você me ama, né? Mais do que os demais. Você é a última Coca-Cola do deserto. Você é a última. A bala que matou John Lennon, né? Não é mesmo? Como é que é? A última bolacha do pacote, o último treloso de morango é você, Pedro. Ele vai no ponto, porque Jesus não fica com arrudeio com a gente, não. Amém? Amém. Pergunta uma vez, segunda vez, e na terceira vez acontece algo extraordinário com caniço. Porque caniço entende e para e assim: eu me rendo. O senhor não sabe que eu sou só um caniço? O senhor sabe que eu sou só um caniço? O senhor sabe que eu vou me dobrar, o vento vai bater, eu vou me dobrar de novo, eu vou errar, eu vou tropeçar, eu vou vacilar. O senhor sabe que eu sou um caniço. E aqui eu estou diante de muitos caniços e eu sou canição. Ele sabe que nós somos caniços. O senhor sabe que eu sou isso. O senhor sabe que a capacidade, que a habilidade de amar que eu tenho hoje, eu tenho porque o Senhor me deu. Eu só te amo porque o Senhor me amou primeiro. E aqui é algo lindo, porque nós, cristãos, ganhamos a habilidade de amar. Não foi em receita de revista, não foi a partir de um vlog de um famoso. Não, nós aprendemos essa habilidade de amar com o Cristo ressurreto, que se dirige a traidores caniços para restaurar suas vidas. Olhe, você está aqui hoje, você pode sair daqui hoje restaurado. O Senhor sabe que eu vou errar. Na verdade, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu só sou um caniço. Mas Jesus o restaura naquele terceiro encontro, fazendo aquelas 3 perguntas. 3 anos depois, na Galileia dos recomeços. Talvez hajam pessoas aqui neste ponto da vida, precisando de recomeços. Reconhecer que erraram. Pedro reconheceu. Não adianta ficar chorando amargamente, nem lamuriando amargamente. Foi você, foi eu, não sei o quê, não sei o quê. E um negócio não adianta. Não vamos fazer gabinete que eu vejo que o negócio está assim. Não quero saber nada disso aqui não. Vamos saber da Bíblia, a Bíblia diz isso, a palavra. Mas pastor, o senhor não quer nem ouvir o meu lado. Não adianta, porque o seu lado não é o lado de Jesus. Eu vou ouvir o que se o seu lado não é de Jesus? O que adianta eu ouvir os seus argumentos, se os seus argumentos são contrários à palavra de Deus? Não me faça perder tempo. Não vai adiantar. Agora a pessoa chegar para mim: pastor, olha, perdoei, tentei,
lutei. Mas fulano não quer não, pastor. Não quer meu perdão. Não quer se reconciliar. Eu vou dizer assim, lava sua mão. A Bíblia diz daquilo que é possível, tem paz com todos. Tem paz com todos. Você tentou ter paz? Tentei. Não deu certo, a pessoa não quis, então agora com ele Deus. Fique tranquilo, fique de boa. Mas você ficar argumentando com a morte da cachorra, a morte da bezerra, está chovendo em Samamed. Eu não sei lá, é tanta coisa que a gente inventa. Simplesmente porque não reconhecemos o quanto caniços orgulhosos nós somos. É isso que a gente passa, não é? Isso é caniço orgulhoso. E tem casamento sendo destruído por causa de caniço orgulhoso. E tem empresa aí na falência por causa de caniço orgulhoso. Amizade se partindo por causa de um bocado de caniço orgulhoso. Apacenta minhas ovelhas, caniço. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus está fazendo exatamente a coisa que ele fez 3 anos antes, já. Caniço, eu vou te fazer pescador de homens. Você está voltando para pescar e não adianta não. Eu já disse que você vai ser pescador de homens. Você é um pescador de homens, Pedro. Deixa eu falar mais para você, Pedro. Eu vou te dizer como é que você vai morrer. O que vai acontecer quando você... Aí Jesus descreve o tipo de morte que Pedro sofreria. E sabe qual é a atitude de Pedro quando ele é perdoado, restaurado, renovado por Jesus? Ele passa a viver para a glória de Deus. Ele passa a viver da forma como Deus planejou. E você sabe muito bem que depois de um tempo ele está pregando, a primeira vez que ele vai pregar, e quando aquele homem caniço abre a boca, cheio do Espírito Santo, perdoado, restaurado, renovado, abençoado, o que acontece? Atos, lá no livro de Atos, 3.000 almas se entregam a Jesus. 3.000, olha novamente o número 3 aparecendo. 3.000 almas se rendem a Jesus quando aquele caniço restaurado, perdoado e renovado prega. Ele passou a viver para a glória de Deus, porque é isso que pessoas restauradas fazem. Elas vivem para a glória de Deus. Seu casamento é para a glória de Deus, sua empresa é para a glória de Deus, sua faculdade é para a glória de Deus. Elas exercem suas profissões, suas carreiras para a glória de Deus. Tudo em sua vida visa a glória de Deus. O tratamento médico, eles procuram o tratamento médico para Deus ser glorificado e não ficam dando desculpas. Até isso para a glória de Deus. O namoro é para a glória de Deus. É por isso que não pode ter sexo antes do casamento, que precisa ser para a glória de Deus. Em verdade te digo, verso 18: quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso se referiu ao tipo de morte que Pedro glorificaria a Deus. Você já parou a pensar que até a morte precisa ser para a glória de Deus? Está lá o seu caixão, meu não, teu, meu não, teu, o teu caixão. Eu com 120 anos fazendo teu enterro. Legal, com 120 vai estar com 110. E aí, todo mundo assim, ó. Está com Lisaana. Mulher de Deus. Pensa uma mulher maravilhosa. É só elogio. Olha que beleza. O teu. O meu não, o teu. Não vai ver. Quando chegar eu te digo. 15 anos depois, 30 anos depois. Mas é triste, desce na sepultura aí. Não valia nada.
A tradição cristã, não a Bíblia, mas a tradição cristã diz assim, Edson, que quando Pedro soube que ia morrer, Pedro foi morto, por não negar Jesus, por ser um cristão. E a tradição cristã diz o seguinte, que quando ele sabe que vai ser crucificado, ele diz, eu não posso morrer como morreu o meu Senhor Jesus. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Até na morte, glorificando a Deus. Até na morte, no último momento, glorificando a Deus. Me diga uma coisa, me responda, você está vivendo para a glória de Deus? Você está levando esse seu casamento para a glória de Deus? Será que essa igreja de fato é conduzida para a glória de Deus? Eu preciso pensar nisso. Será que o ministério que exerço é para a glória de Deus? Será que a criação dos meus filhos é para a glória de Deus? O meu namoro é para a glória de Deus? O meu noivado, a faculdade que eu estou fazendo, o trabalho que eu tenho, a empresa que Deus me deu para administrar é para a sua glória? Porque nós estamos diante de um homem que glorificou a Deus até na morte. Se ele o fez na morte, quanto mais em vida. Mas só o fez porque um dia foi restaurado e perdoado. Enquanto nós não nos enxergamos como pecadores, jamais valorizaremos a graça do perdão. Tem que se enxergar como pecador, tem que se enxergar como um caniço dobrável, para entender a maravilha que é a graça e o perdão de Deus, para valorizar, enquanto essa consciência de que nós somos caniços pecadores não vem, a gente não valoriza, e a gente sai da igreja mais ou menos assim, basta falar um negócio ali, não é tudo aquilo não, rapaz, aquilo é besteira. Por quê? Porque a gente não se enxergou ainda como pecador, a gente não se enxergou ainda como caniço, ainda é pedra. Imponente, lustrosa, forte. Precisa se enxergar como caniço para valorizar o perdão. Precisa se enxergar como um pecador miserável que estava condenado ao inferno, que era escravo do pecado, que vivia nas trevas, que era dominado por Satanás. E não adianta se você crê ou não, a realidade do homem sem Cristo é essa. É isso que a palavra de Deus diz. Enquanto nós não nos enxergamos assim, a igreja é só um local social. Legal, gostei da igreja, massa. Legal, legal. Enquanto nós nos enxergamos assim, Deus é para nós um fazedor de milagres. Aí Deus, estou lisinho. Uma benção essa semana aí, tá ligado? É. Porque quando eu me enxergo quem eu era e vejo o que ele fez em mim, eu me alegro, independente da situação que eu estou passando. E aí eu consigo glorificar a Deus em tudo. Na doença eu digo, louvado seja Deus. Na crise conjugal eu digo, Deus tem um propósito, louvado seja Deus. No filho que está dando dificuldade, eu digo, Senhor, louvado seja o teu nome. Quando a bênção também chega, aí eu glorifico mesmo. Mas enquanto não se enxerga como um pecador carente de Deus, a igreja é um mero local social legal. Se o pastor pregou e me confrontou, procurar outro lugar, porque não gostei muito, não. Claro que você não gostou. Você estava olhando para um espelho e o que você viu é muito feio. Porque a palavra de Deus tem a capacidade de olhar dentro de nós e nos mostrar quem somos. E ela diz assim para a gente, este é você sem mim, um caniço que precisa ser perdoado, restaurado e precisa ganhar a habilidade de amar.
Pedro viveu para a glória de Deus, e você vai viver? Queria convidar você a ficar de pés, em silêncio, fechar os olhos e pensar nessa pergunta agora. Pedro viveu para a glória de Deus depois de ser perdoado. E você? Queria pedir a gentileza tua de tu fechares os teus olhos e pensares nesta pergunta. Será que eu estou disposto a viver para a glória de Deus? E de repente veio uma outra pergunta agora. O que é que eu faço para viver para a glória de Deus? Eu entendi que eu sou um caniço, eu entendi que eu sou um pecador, eu entendi que eu preciso ser restaurado, eu entendi que eu preciso ser perdoado. Pastor, o que é que eu faço? A Bíblia nos responde. Ela diz: crede no Senhor Jesus. E ela nos aponta, nos indica: entregue a teu coração a Jesus, confia nele e o mais ele fará. Talvez você fique pensando: eu tenho que abrir mão de muita coisa, e é verdade, eu tenho que isso, o quê? Eu gosto disso, eu gosto, meu querido, minha querida, se você der esse primeiro passo, o mais ele fará. Feche seus olhos, porque eu tenho algumas perguntas aqui. Porque há aqueles que caminham dentro da igreja, mas estão desviados dentro da igreja. Há aqueles que gostam da igreja, mas não querem um relacionamento com Jesus. E eu queria perguntar nessa noite, se há alguém no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus, que quer ter um relacionamento com Jesus. Será que há alguém no nosso meio assim? Quer entregar a vida a Jesus ao ponto de confiar nele e saber que com ele tudo vai dar certo, porque ele tem o melhor para você, ele tem o melhor para a sua vida. Com ele tem provisão, com ele tem peixe, com ele tem pão, com ele tem perdão, com ele tem graça, com ele tem amor, com ele tem misericórdia, com ele tem renovação, com ele tem verdadeira alegria, com ele famílias são renovadas, com ele o perdão é liberado, com ele nós somos reconciliados. E eu pergunto: será que há alguém aqui que quer entregar a sua vida a Cristo Jesus? Se há, erga a sua mão, erga a sua mão e diga: eu quero, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu preciso ser renovado. Eu fiz tanta coisa que eu não devia. Eu reconheço, eu sei que eu preciso ser renovado. Eu sei que eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso desse perdão. Eu preciso conhecer esse Jesus que tanto me ama. Se há alguém aqui, aí onde você estiver, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Há ainda aqueles que estão exatamente como Pedro. Jesus vem aos encontros, mas eles não olham nos olhos de Jesus. Estão desviados dentro da igreja. E precisam ser renovados por Deus. Precisam voltar à Galileia. Na Galileia, os recomeços são possíveis. Na Galileia, o perdão é renovado. Na Galileia, a alegria é restaurada. Na Galileia, voltamos a servir com alegria. E há alguém aqui no nosso meio que queira retornar à Galileia. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Há mais alguém aqui que precise retornar à Galileia? Que precise ser renovado, restaurado e perdoado por Deus? Eu queria orar por sua vida. Você que levantou as suas mãos, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Deixa eu orar por você. Você
quer retornar a Galileia, você que quer retornar, que quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Vamos aplaudir o Senhor. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Jesus te chama. Jesus te chama. Jesus te chama. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Restaurar essas vidas, vidas tão preciosas, vidas tão amadas por Ti, vidas que o Senhor nunca tirou os olhos, vidas ao qual o Senhor nunca se afastou, Pai. Pai, nós queremos nessa noite mais uma vez pedir as bênçãos sobre os nossos irmãos e irmãs. Queremos pedir ao Pai que o Senhor os abençoe, os ajude a firmarem-se, ó Deus, a firmarem-se em Ti, que és o nosso motivo de salvação. Por favor, Pai, venha abençoá-los. Que as ilusões deste mundo não os enganem mais, que as mentiras do diabo não os seduzam mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós oramos. Bendito seja Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor. Está
Em tua presença até a tristeza salta de alegria. Em tua presença até a tristeza se alegra. A festa do céu, quando o pecador se rende. A festa do céu, quando caniços são restaurados. E caniços foram restaurados nessa noite. Louvado seja Deus. Mas você não pode sair daqui dessa noite tendo vindo a Galileia e sair da mesma maneira. Não pode. Você precisa consertar coisas. Você e Deus sabem. Conserta, rapaz. Esse orgulho bobo só vai te levar ao inferno. Faz isso, tá bom? Esse é o meu último conselho nessa noite. Eu desejo que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que você tenha uma semana de paz, de alegria e de vitória, querendo Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Para a paz do Senhor.